O staff de Memphis Depay enviou para o Corinthians as outras minutas que estavam faltando do contrato que eles estavam avaliando. O staff do Memphis fez isso horas antes da partida entre Internacional e Corinthians. E para surpresa de muita gente, de todos no Corinthians, o jogador fez novos pedidos, inclusive de mudanças naquilo que já estava acordado, como o salário, por exemplo. Os detalhes, de novo, aqui com exclusividade. Bora! Fala, meus caros, olha só, a negociação entre Corinthians e Memphis Depay segue a todo vapor, ela não para, as atualizações não param. Eu trouxe com exclusividade a lista de pedidos e regalias que Memphis Depay fez ao Corinthians nessas trocas de minutas, quando eu expliquei que eles tinham trocado 2 minutas e faltavam outras 2, certo? Esse vídeo repercutiu demais durante todo o domingo. E se você não assistiu, assista, porque este vídeo de agora é complementar. Por que ele é complementar? Porque poucas horas antes do jogo, inclusive pouco tempo depois de eu ter publicado o vídeo com aquelas regalias todas, eu soube que o staff do Memphis enviou para o Corinthians as outras minutas, as minutas que estavam faltando. E para surpresa de todo mundo, até da minha surpresa quando fiquei sabendo, mas no Corinthians isso gerou indignação, já aviso, gerou indignação, revolta, irritação. O Memphis e seu staff, eles fizeram novos pedidos. Antes de mais nada, inscreva-se aqui no canal, me dá essa força, isso sempre ajuda muito a gente, assim como o seu like, que não custa nada, vai lá, deixa o like. Se você não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreva aqui na Salazar TV, que aqui você sempre vai ter muita informação, muita opinião, enfim, um jornalismo profissional como tem que ser. Valeu? Tamo junto. Voltando aqui ao assunto, esse vídeo inclusive vai ser bem mais curto que o outro, porque eu só vou atualizar essa informação. Gente, atenção, de novo. Caneta e papel na mão, anota aí, que eu vou passar aqui para vocês com exclusividade, acredito eu que com exclusividade, as novas pedidas do Memphis Depay. A impressão que eu tenho é que o Memphis Depay, o staff dele, seja lá quem for, que eles, assim, perderam completamente a vergonha de tentar extrair o que puderem extrair do Corinthians. Porque se eu já achava um absurdo, aí é só uma opinião, se eu já achava um absurdo, agora então, eu acho curioso quem fica pedindo a renovação do Memphis Depay e ignora tudo isso. Ignora o que ele está pedindo, ignora o custo dele, ignora a condição física e técnica dele mas e o contrato do Pedro Raul? Bom, o contrato do Pedro Raul também é um absurdo e infelizmente não acabou igual ao do Memphis, porque se tentassem renovar também, era para ir lá arrancar a força do Parque São Jorge, né? Então não serve de comparação porque um erro não justifica o outro. Mas vamos lá, senhores, caneta e papel na mão. O Memphis Depay, no fim da tarde deste domingo, enviou novas minutas para a diretoria do Corinthians e nelas ele pede 10% a mais em cima do que estava já definido sobre salário, direito de imagem e receita de marketing. Lembra que eu falei dos 70 milhões que era de... 70 não, né? Porque 70 vai a dívida junto e a dívida tem uma coisa que dá dívida também. Mas o salário líquido para ele, 2 milhões, então ele quer 10% a mais. Agora, mas isso já não estava acertado? Isso já não está acordado? Já não faz tempo? Sim, isso já estava acertado. Corinthians e Memphis vinham discutindo outros pontos. Percentual de título, lembra que eu falei aqui no outro vídeo? Mas não. Para surpresa de todo mundo, agora ele quer mexer até no que já estava acertado. Ele pediu nessas minutas 10% a mais em cima do salário que já estava acordado. 10% a mais em cima do direito de imagem que já estava acordado. 10% a mais em cima da receita de marketing que estava acordada. Lembra que eu expliquei no outro vídeo? 14 milhões são oriundos
da receita de marketing, ele quer 10% em cima desses 14 milhões, em cima do salário, em cima do direito de imagem, salário de 2 milhões líquidos, 10% a mais em tudo. Tá? Então, por quê? O que aconteceu? Se já estava tudo certo, agora do nada o cara quer 10% a mais, por quê? Segundo o staff do Memphis, dito para a diretoria do Corinthians, este pedido se justifica para um repasse ao agente do Memphis. No Corinthians, há uma dúvida ou uma suspeita para o agente ou para o Pedro Silveira, que também tem representado ele nisso, também tem interesse nessa negociação, apesar de não ser o agente oficial do Memphis. E por que agora, se o agente e o Pedro Silveira, por exemplo, estão na negociação desde o início? E por que depois de tudo acordado, agora, do nada, assim, 10% para o meu agente? É isso. Então, senhores, é isso. Memphis Depay pediu 10% a mais em cima de tudo que já estava acertado sobre salário, imagem e receita de marketing. Então, aqueles 84 não, perdão, porque ali tem a dívida, mas em cima daquela grana toda que estava acordado, você pode subir aí 10%, que é o que ele quer ganhar, para fechar com o Corinthians. Mas, se atrasar salário, né, imagem, essas coisas, ele quer multa de 10% e juros de 1,5 ao mês. Igual eles fizeram no primeiro contrato, tá bom? Então ele quer multa e juros em cima de atraso salarial. Outra coisa, desses 14 milhões de receita de marketing, que já não é mais 14 milhões, agora ele quer 14 milhões mais 10%, ele pediu uma garantia do recebimento desse valor. O que ele está querendo dizer com isso? O staff do Memphis está querendo dizer o seguinte: essa grana é para vir oriunda de parcerias, de parceiros, enfim, de marketing, certo? Mas e se vocês não conseguirem, Corinthians? Se vocês não conseguirem, vocês têm que ter aqui uma obrigação, assinar uma obrigação de que vocês vão ter que tirar do bolso de vocês para me pagar. É isso que ele está querendo dizer. Que eu acho correto, inclusive. Estão acertando que você tem que me pagar 14 milhões, se você não conseguir com seus parceiros, você que se vire para me pagar. Ele quer essa garantia. E está dizendo que é tudo pro agente dele em relação a esses 10% a mais em tudo. Agora vem uma parte que me lembrou Matias Rojas. Vocês vão entender por quê. Na dívida do Memphis Depay, ela está ali na casa de cerca de 45 milhões de reais. A dívida do contrato passado que o Corinthians tem com o Memphis, certo? E aí colocaram aquelas multas, aqueles juros absurdos, né? E por causa disso, daquela multa de juros absurdos que foram inseridos no contrato, se o Corinthians não pagar, segundo o staff do Memphis, o valor vai para 77 milhões de reais, tá? Vai para 77 milhões. Daí que ele usa isso aí como ameaça. Se não renovar, nós vamos cobrar esse valor à vista, com todos os juros e tudo mais. Aquilo que o pessoal está chamando que ele abre mão no Corinthians, isso é entendido como uso para ameaça, né? Não está abrindo mão, ele está usando isso para ameaçar o clube. Ou renova comigo ou eu faço isso com você, né? Se eu não quiser renovar comigo, eu não sento para conversar para parcelar isso aqui. E é isso que irrita lá dentro. O cara, eu sou corintiano, eu quero ajudar, quer ajudar? Então por que você não aceita parcelar a dívida? Não, só aceita se renovar comigo. É isso. Então, desses 77 milhões, tudo bem. Ele falou assim, tira juros, tira a multa e deixa só os 45, certo? Certo. Parcelou em 4 parcelas semestrais. A primeira agora em janeiro, 11 milhões de reais. Tá? Ele quer... Aí o novo pedido, atenção, ele quer uma cláusula no contrato que diga o quê? Se o Corinthians atrasar uma parcela, volta todo o valor retroativo. Atrasou uma, acaba o desconto, acaba a ausência da multa, acaba tudo. Atrasou uma, volta a ser 77. Então vamos imaginar que o Corinthians aqui acertou os 45 milhões, aí pagou a primeira parcela de 11, a segunda parcela, a terceira, a quarta, faltando 6 meses para terminar o contrato, o Corinthians atrasou.
volta a ser 77, o Corinthians vai ter que pagar tudo pro cara. Aí eu te falo, imagine que o Corinthians renove o contrato dele para se livrar deste problema, como é o entendimento de algumas pessoas, tem que renovar porque senão vai ficar pior, né? Então, aí imagine que renove para se livrar desse problema, e o que não é difícil acontecer, que é o Corinthians atrasar alguma parcela, aí o Corinthians terá renovado o contrato, com esses números e essas condições todas aí, e ainda terá os tais 77 milhões para pagar. Porque ele quer a cláusula Rojas. Lembra que o Matias Rojas, na renegociação com o Corinthians, fez isso? Colocou uma cláusula lá, se atrasar, eu posso ir embora. Aí o gênio do Augusto Melo assinou, e aí o que aconteceu? Atrasou. Depois que atrasou, ele fez o quê? No dia seguinte, pau, foi embora. Pois o Corinthians teve que pagar 40 milhões para ele. E o Memphis agora quer isso. 45 milhões, tudo bem. Mas se atrasar, volta a ser 77. Se atrasar uma parcela, se for a última lá, volta para o 77. A cláusula Rojas. É que a do Rojas era para ir embora e cobrar na FIFA. Ele não, ele já quer pôr no contrato que volta, ele já fica o Corinthians sabendo o que terá que pagar. Novo pedido do Memphis, horas antes de Inter e Corinthians no Beira-Rio. Ainda não tem multa rescisória definida. Aquela porcentagem sobre a premiação de títulos que está dando muita discussão também não está definida. E assim, gente, o que eu posso passar para vocês de informação, percepção que eu tive conversando com as pessoas. No Corinthians, o recebimento dessas minutas causou muita irritação, mas muita mesmo. O pessoal ficou... Tem gente revoltada, tem gente irritada, tem gente cansada e tem gente dizendo que se for desse jeito, não participa mais, não assina mais. Tem pessoas do departamento, porque vocês sabem, um contrato ele não é assinado só pelo presidente, assina o diretor jurídico, assina o presidente, assina muitas vezes o diretor financeiro, testemunha, tem tudo isso. E as pessoas do Corinthians, da diretoria do Corinthians, estão virando para o Osmar e dizendo, se for assim, isso aqui é uma petulância, o pessoal tá, se for assim, eu não assino. O Osmar já escutou isso nesse domingo. Se for assim, eu não assino. O papo é, esse cara perdeu a noção, onde ele acha que ele tá, como assim mudar tudo agora? O pessoal tá assim, isso aqui caiu igual uma bomba para eles. Na diretoria do Corinthians, essas minutas que chegaram nesse domingo caíram igual uma bomba. Hoje, desse jeito, o que foi passado para mim é que não vão assinar. O Memphis Depay vai viajar nessa segunda, vai chegar em São Paulo nessa terça. O Corinthians não combinou nada com ele, ele está fazendo isso por conta própria. O Corinthians entende que ele está querendo fazer pressão, por isso que ele está vindo sem acertar nada. O Corinthians entende que ele está fazendo pressão, mas que lá, aparentemente, o pessoal não quer cair em pressão e está muito pé da vida. Então ele vai vir, talvez faça os exames médicos, mas agora já não é mais uma questão só de exame médico. Lembra que eu falava? Eles estão conversando e tudo depende do exame médico. Não. Hoje vai depender do exame médico, mas vai depender também de chegar a um acordo do contrato. E as coisas não estão simples. Parecia que estava tudo caminhando bem. Eu até falava para vocês, acho que esse final de semana vai ser determinante, acho que eles vão chegar no acordo, porque esse final de semana deve bater o martelo de algumas negociações. E aconteceu da pior maneira possível. Uma completa reviravolta, porque o Corinthians ficou inconformado, a cúpula do Corinthians ficou inconformada, irritada com os novos pedidos. Então, além de todos aqueles que eu falei no último vídeo, dá uma olhada lá, 2 datas de arena, camarote, bibibi, mundial, isso e aquilo, agora tem esses. Então, acrescenta estes naquelas informações que eu trouxe. 10% a mais, salário, imagem, marketing, garantia de pagamento da parte do marketing, cláusula para cobrança e retorno retroativo do valor total da dívida com juros e multa em caso de um atraso, e enfim, e tantas outras coisas. No Corinthians, inclusive, o pessoal acredita que o Memphis e o staff dele decidiram fazer isso por causa da lesão do Yuri Alberto.
Lá tá todo mundo dizendo isso. Os caras estão... Isso não sei se é verdade, mas eu estou dizendo que na diretoria do Corinthians, essa é a desconfiança. É isso que eles estão dizendo. Que eles estão desconfiados, suspeitando que o Memphis Depay começou a agir assim, resolveu mudar tudo por causa da lesão do Yuri Alberto. O Yuri Alberto se machucou, os caras agora vão precisar de mais de mim, vão querer jogar com o Guinegão, com o Pedro Raul. Não, então agora, enfia a faca. É isso. Então, meus caros, tá aí, informação para vocês exclusiva. Essa é a situação na madrugada aqui de domingo para segunda que eu tô gravando esse vídeo. Essa é a informação para vocês com exclusividade. Novos pedidos do Memphis, inclusive sobre o que já estava acordado, cláusula Rojas na questão da dívida, além de tudo aquilo que eu falei no vídeo anterior, que você pode dar uma olhada. Acrescenta aí tudo, junta os dois e vamos ver como é que vai ser a partir dessa segunda-feira, porque olha, isso aqui caiu igual uma bomba no Parque São Jorge. O e-mail chegou da Holanda e lá no Parque São Jorge caiu igual uma bomba. Deste jeito, a informação que eu tenho é que o Corinthians não assina. Desse jeito, o Memphis não vai ficar. Vamos ver se algo não vai mudar. Se ele não vai ceder, se ele não vai voltar atrás, se o Corinthians vai topar alguma coisa que hoje não toparia. Meus caros, aqui vocês saberão de tudo, ficarão atualizados. Essas coisas não dependem da gente. Vamos aguardar, porque a negociação é assim mesmo. Uma hora vai, uma hora volta, uma hora avança, uma hora recua. E aqui a gente vai só atualizando vocês. Mas estão aí os novos pedidos de Memphis e só reforça a minha opinião que eu deixei no outro vídeo. Fui bem contundente na minha opinião, né? Nem Ronaldo Fenômeno teve isso no Corinthians, nem grandes jogadores, craques de bola, jogadores que entregaram muito para o Corinthians, muito mais que o Memphis. Nem jogadores jovens com potencial de venda tem, assim, os pedidos de Memphis Depay e agora querer mudar coisas que já estavam acordadas e inserir essa cláusula Rojas no contrato, assim, inacreditável. E é isso, o que vocês acham? Não vem me culpar, hein? Eu tô só trazendo a informação para vocês, atualizando o que está acontecendo nessa negociação. Valeu? Se cuidem, aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.